Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz, mano, a gente bateu 100 inscritos. Olha a alegria do moleque. 100 inscritos, caralho. Aê, porra. Mulher. Mas é, família, tô muito feliz, tá ligado? É bom ver aí o canal crescendo, tá ligado? Vocês gostando e interagindo também. E muito obrigado, família. É só gratidão a todos, tá ligado? E também, pra comemorar, a gente vai ver um vídeo que eu já tava louco pra ver, tá ligado? De um filme que eu gosto pra caralho, que é o Todo Poderoso. E que nunca na minha vida eu pensei que o Piuí fosse fazer um vídeo sobre eles. Então, mano, é felicidade pura, cara. Estamos muito felizes. Muito felizes. Vamos lá, família, hein? Meu fone já tá no ouvido, certo? Coloca aí o seu também. Se não tiver também, marcha do mesmo jeito. Família, deixa o like lá no vídeo dos caras depois também. Entendeu? Porque os caras é muito foda, mano. Se vocês não conhecerem, garanto que depois desse vídeo vocês vão querer assistir o vídeo deles todo dia. Deixa o like nesse vídeo também pra fortalecer e se inscreve, família. Vamos crescer cada vez mais, todo mundo junto. Isso que importa. Entendeu, família? Vamos lá, isso que importa. Vamos pra cima aí. Ó, 2:32 segundos. Play. Quantas vezes você já pediu algo a Deus em uma oração? E quantas vezes Muitas. você já se indignou porque essa tal coisa não acontece? E você começa a se perguntar, por que eu não tenho aquilo que eu quero ter? Por que tem tantas dificuldades no mundo? O que está acontecendo? Esse é o principal ponto de reflexão que a gente vai ver no filme Todo Poderoso. Mas se engana quem acha que essa ideia é totalmente original do filme. Uma boa história, homem. Isso porque lá em os caras se inspiram pra fazer, não tem o como. escritor americano Robert Bausch publicou o seu livro Almighty Me, que conta a história de um vendedor de carros que durante uma maré de azar fica completamente pistola com Deus. Ele começa a culpar Deus por tudo que está acontecendo com ele e de repente Como a essa maioria dos seres entidade humanos. divina decide fazer o seguinte: quer saber, já que você está reclamando tanto, meu caro, eu vou te dar os meus poderes e você tem 1 ano para fazer o meu trabalho melhor do que eu faço. Peraí, acho que eu vi exatamente essa história antes. O quê? Segundo os idealizadores de Todo Poderoso, a ideia do filme não partiu daí completamente porque a história é diferente. Porque, tipo assim, no livro era um vendedor de vai, carro, Léo e Miguel, no tem um monte de filme coisa é um cara diferente, que para. trabalha num jornal. Então, tipo Pegaram assim... a ideia, né? Porque nada Mas se peraí, cria. a parada é igual, copiado e pô. elaborado. Estão me copiando. Copiou naquela, vai. Segundo pelo amor de Deus. eles, não e ninguém conhecia essa história. Você para de falar Mas mal pra do meu muita filme. gente, Todo Poderoso é um dos casos mais obscuros de plágio da história do cinema. Só que antes da gente falar mano, sobre para coisa com ruim, isso, vou falar velho. sobre coisa boa, que é esse filme aqui que costuma ser tão amado e tão lembrado por quem gosta do Jim Carrey. Agora Está eu tô no com- top tô com 3 no de coração, várias agora. pessoas de filmes mais engraçados de Jim Carrey. Segundo dados do Instituto Miguelzinho Infos. Brabo. Ai, caralho. Lançado em 2003 com o roteiro de Steven Odenkirk de Ace Ventura e Mark O'Keefe de Porra, Click e direção de Ace Tom Ventura, Shadyac velho. de Ace Ventura Ficando e o velho. Mentiroso. Todo Poderoso nos apresenta Bruce Nolan, um repórter de televisão que é enviado para essas paradas meio toscas que por algum motivo tem gente que se interessa. Tipo, vão fazer o maior biscoito do mundo. Aí levam um cara lá para cobrir esse grande acontecimento. Por que fazer o maior biscoito da cidade? Para que crianças do bairro fiquem mais felizes. Todos os anos a minha velho. cidade faz aniversário, todos os anos tem um bolo gigante na praça e todos os anos tem reportagem sobre isso no Jornal do Almoço. E todos os anos, se esse bolo for aqui no Brasil, vai rolar confusão pra cada um pegar um pedaço maior. Aí vai vir as tia com Tupperware, vai começar a abrir o Tupperware que quer botar bolo dentro, aí vai dar Se essa sopa, aí vai moda dar pega, né? confusão. Tá porra. Sério. No Brasil. E sabe quem é que tá sempre nesses rolês? Cara. O Bruce Nolan, que é o cara da comédia, da leveza, ele é aquele repórter do povo. Acontece que o Bruce sabe que o âncora do jornal dele tá prestes a se aposentar e ele almeja chegar nesse posto. Ele quer ser o âncora do jornal. O problema é que durante uma dessas reportagens aleatórias que ele faz nas cataratas do Niágara, ele ouve no ponto dele a informação de que, na verdade, quem conseguiu o cargo não foi ele, mas sim um outro repórter, Evan Baxter, interpretado esse pelo Evan Steve do Carell, caralho. que o Bruce acha um cara muito pior do que ele. Então ele fica completamente puto. Ele começa a desdenhar de um idoso nas cataratas do Niágara, ele tem um surto ao vivo e ele é demitido. Essa cena é Algumas boa. pessoas se encharcam, congelam até morrer numa droga de barco com um chapéu idiota.
enquanto outras ficam no conforto de um estúdio. Cara, o que esse cidadão coringa ao vivo é loucura, porque, tipo assim, ele poderia só se mostrar insatisfeito, mas ele resolve cagar em cima de tudo. Ilusão! 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 Talvez eu esteja louco. Essas caretas do Bruce Jim tem um Carrey, surto foda. ao vivo e, obviamente, é demitido. E o Bruce, como é um cara que gosta de terceirizar a culpa, começa a xingar tudo e todos, e especialmente Deus. Ele fala que Deus é que deveria ser demitido porque ele é um incompetente na arte de ser Deus. O único aqui que não cumpre o seu dever é você! A partir desse momento, o Bruce começa a receber várias mensagens no seu pager, que é o bisavô do celular. E ele não dá muita bola pra isso, só que é tanta insistência que chega uma Pager. hora que ele decide ligar de volta pra ver o que quer. E é nesse momento que ele recebe a oferta de um plano ilimitado da Claro, onde ele pode ligar de fixo pra fixo quantas vezes quiser. Não, ele ainda tem SMS à vontade. Ele vai ter, olha só, 200 MB de net. Tu tá maluco? Tu consegue baixar quantas músicas com isso aí? O motivo do meu contato 200 com o megas? senhor hoje é referente à promoção que foi liberada no seu cadastro. Não, na verdade Assim, isso com seria na música vida só. real. No filme, E um vídeo ele em acaba 720 recebendo uma MPs. oferta de emprego. E ele fala assim, rapaz, eu vou lá pra conferir o que é isso aí. Acabei de ser demitido, né? Vai que é coisa boa. Chegando lá, ele percebe que é um ambiente, um hangar meio fechado, sem ninguém. Ele encontra lá um faxineiro, troca uma ideia, o cara faz uma piadinha pra ele aqui ou ali, mas ele tá sem humor, então ele parte rumo à entrevista. No próximo andar, Cara, é uma ele encontra nostalgia, esse mano. mesmo cara, mas agora vestido como eletricista. Ele pensa, ó, aqui todo mundo contrata o mesmo cara pra fazer as coisas. Ele acha estranho e começa a conversar com esse tal cidadão. E esse cidadão começa a mostrar que tem um grande conhecimento sobre quem é Bruce Nolan. E aí o Bruce não entende muito bem o que está acontecendo. Esse cara estava pesquisando a minha vida, que tipo de piada é essa? E é neste momento que esse cidadão troca o seu traje magicamente e revela que ele é simplesmente Deus. Eu sou Deus. Unir! Na mosca! O Bruce inicialmente ri disso. Ele fala assim, rapaz, que piada é essa? O que tá fazendo comigo? Só que Deus começa a dar pra ele algumas provas de que de fato tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Ele puxa um arquivo com toda a vida do Bruce, um arquivo que sai da parede. Aí depois o Bruce começa a esconder a mão e pedir quantos dedos ele tá mostrando. E numa dessas, ele fala que está mostrando 7 dedos. Ele fala que era mentira e quando ele estica a mão, eram realmente 7 dedos em uma mão. Quantos agora? 7. Ahá! E aí Deus explica, já que o Bruce está reclamando tanto, já que ele está achando tão ruim o trabalho de Deus, então agora ele tem essa responsabilidade. Bruce Nolan é encarregado de ter os poderes de Deus durante 7 dias. É o famoso, vai lá machão, faz melhor agora. É o que dá vontade de fazer com alguns comentários que eu leio aqui no YouTube, tá ligado? O cara começa a falar mal e eu penso assim, rapaz, dá pra fazer seu próprio canal no YouTube, vai lá, machão! Pega então e faz você, mano. Faz tu, velho. É fácil se identificar com o Bruce porque todo mundo já passou por uma situação dessa, de achar que é o azarado de tudo. O meu pai, quando chove, ele acha que é uma perseguição pessoal a ele. Porque ele fala assim, justo hoje que eu lavei o carro e começa a chover! Porque ele acha que talvez ele é o protagonista da história do mundo. Mas uma coisa que não dá pra se correlacionar com o Bruce é que ele é interpretado pelo Jim Carrey. E o Jim Carrey, ele é um X-Men das expressões faciais. Ele faz coisas com o rosto, com o corpo, que nem parecem reais, né? Cara, o Jim Carrey é muito bom. Esse jeito de atuação exagerada dele, a fisicalidade ele é melhor desse nisso. ator são muito únicas. O Jim Carrey é um cara muito especial fazendo isso e ele explora aqui em Todo Poderoso muito bem esse talento que ele tem, sabe? Isso aqui me lembra um pouco o que ele conseguia fazer em O Máscara. Só que agora ele nem tá fantasiado, ele consegue fazer tudo isso estando aqui normal, com a cara limpa. E como o Miguel falou, com um protagonista desses e uma premissa dessas, cara, é muito difícil você começar esse filme e querer parar, porque ele começa muito bem. Você quer ver o que vai acontecer, entendeu? Esse cara tá reclamando de Deus e todo mundo já reclamou igual, seja você religioso ou não, você já botou a culpa em Deus, você já reclamou. Então é uma premissa muito cativante, que os roteiristas tiveram sem jamais conhecer o outro livro aquele. Não, o nome do livro é Almighty Me, aqui é Almighty Bruce. Nem sabem o que é. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Agora, só uma coisa, tá? Os caras conseguiram pegar o Jim Carrey pra esse projeto, que é um cara com uma aura magnética absurda. Tu olha, ele em cena, tu não consegue desviar o olhar. Só que daí eles também conseguem o Morgan Freeman, que curiosamente, quando tá em cena com o Jim Carrey, rouba mais atenção ainda. Então esses dois contracenando é puro ouro, velho. Isso é genial. Aos
sair dali, o Bruce acha que teve uma viagem de ácido, mas aí ele começa a perceber que os poderes aparentemente são reais. Porque antes de entrar naquele hangar, ele estava sendo atazanado por alguns Essa parte é mexicanos. foda, mano. E aí, quando ele sai dali, agora com poderes, ele pensa, vamos ver se aqui funciona mesmo. Ele fala, ô galera, tem que pedir desculpa pra mim pelo que vocês fizeram. E o cara fala, eu só vou pedir desculpa quando um macaco sair da minha bunda. E agora que ele tem os Nossa, poderes, parte é da ele hora, faz o mano. macaco sair da bunda do mexicano. E depois manda o macaco voltar pra casa. Imagina o macaco sair Sobre do seu rabo. fisicalidade, o Depois Bruce Nolan entrar- tava passando por esses caras quando ele percebe. E aí o Jim Carrey faz a mesma corrida ao contrário. E cara, esse malandro consegue pegar essas coisas tão simples e fazer de uma maneira tão bem executada que parece fácil. A gente olha ele fazendo isso e pensa assim, não, mas se eu andar pra trás, eu vou andar igual. Não vai andar igual, vai ficar tosco. O dele parece, inclusive, que alguém tá passando o filme ao contrário, de tão perfeito que é. Esse cara no TikTok ia ser um arraso. É idêntico. Veja. Ele também testa o poder dele dividindo sopa ao meio, como se fosse o Mar Vermelho. Ele faz vestido de mulher subir na rua. Ao som de I got the power! E ele viu que era bom. E ele também faz uma piadinha ali na qual ele diz assim, quer saber, eu sou o Clint Eastwood. E aí, de repente, ele muda o rosto dele e ele vira o Clint Eastwood. Como o Jim Carrey fazia nos seus shows de stand-up no início da carreira. Clint Eastwood. Sério, o bichão desde novão já. Cara, esse vídeo dele, do Saturday Night Live, que ele imita o Clint Eastwood, do Jack Nicholson e tal, é bizarro. Ele parece um metamorfo, ele parece um X-Men. O rosto dele começa a mexer e ele vira os caras, velho. É bizarro. É bruxaria. Ele é o diabo. Depois ele vai pra casa, dá um chá de pica na esposa dele, que agora ele tem os poderes porra. divinos, ele faz o que ele quiser. E ele Chá de pensa assim, pica, cara, tá na sim, hora tá. de eu recuperar o meu trabalho. E como é que ele vai fazer isso? Bom, ele começa a adivinhar onde é que vai ter notícias realmente impressionantes pra ele poder pegar uma câmera, pedir pra alguém gravar e ele cobrir aquilo ali. E ele faz isso, ele descobre onde estava o corpo de não sei quem lá, que era um mafioso, tinha morrido. Ele vai lá com uma câmerazinha, consegue fazer esse furo de cobertura e ainda consegue evitar que se filmasse isso. Então ele fica com essa exclusiva. E agora o pessoal quer ele de volta na empresa. Vocês gostaram? E detalhe, ele zoa mesmo, tá? Ele chega a fazer um meteoro cair durante uma daquelas reportagens aleatórias que ele costumava fazer. Ele vira aquele filme Nightcrawler, só que formato de comédia, né? Bruce Nolan está ficando mundialmente conhecido como... Senhor exclusiva. E aí ele se lembra que o Evan Baxter conseguiu o posto que ele tanto queria de âncora do jornal. Então ele vai fazer uma visitinha até um programa ao vivo e enquanto o Evan Baxter tá lá lendo as notícias, ele começa, a mudar o teleprompter. E aí as notícias começam a não fazer mais sentido nenhum. O comitê de recepção da Casa Branca saudou o primeiro-ministro Costela Assada e eu danço tchá-tchá-tchá como uma garotinha. E na sequência, ele eleva o nível da palhaçada, fazendo o Evan Baxter começar a balbuciar um monte de coisas completamente sem sentido ao vivo. Essa cena é a cena mais Eu ri lembrada disso, do mano, filme, vai tomar no cu. porque é realmente muito engraçado. O Jim Carrey ali provocando e o Steve Carell fazendo essas expressões faciais bizarras também, falando coisas bizarras. Esse... É verdade. Isso é muito A gente Essa acredita cena muito é que ele tá sendo maravilhosa e o conduzido, elenco né? desse filme é espetacular, ele foi muito bem escolhido. O Jim tem Carrey ponta tá solta, né, perfeito. O Morgan Freeman costuma ser tão lembrado como Deus, porque parece que foi Deus que escolheu ele pra esse Você vê, não papel. tem um monte Ele se de encaixa personagem perfeitamente fiado, tá ligado? nisso. É, tipo É isso, os que entendeu? vai fazer acontecer. Mas a gente ainda tem o Steve Carell, que nessa época não era ninguém pro cinema, que acabou aparecendo aí pro mundo nesse E filme. daqui a pouco vai ganhar um Oscar. Ele que, segundo Miguel, um dia vai ganhar um Oscar. E ainda tem a Jennifer Aniston fazendo a Grace, que é a namorada do Bruce Essa Nolan. mina é mil Ela grau que também. consegue lidar muito bem com drama e com comédia. Ela é o fator humano desse filme, porque o Jim Carrey, ele é humano também, mas ele é tão escrachado que às vezes ele parece realmente um palhaço ali naquela história. Já ela tenta trazer ele pro mundo real, tenta lembrar ele que ela é importante também e tal, porque o personagem Bruce começa a ficar meio embebido de poder e começa a ficar muito vaidoso, entendeu? Então ela tenta trazer ele de volta, só que ele tá nessa jornada de mais poder, mais poder, mais poder. E uma coisa legal é que para demonstrar esse poder todo, o filme usa muitos efeitos práticos. Desde os arquivos na Sala de Deus até o momento que ele vai fazer o macaco sair do rabo do cara, tudo isso é feito de uma maneira prática que sobreviveu muito bem ao tempo. E quando ele usa CGI, por exemplo, no momento em que o Bruce vai dividir
a sopa dele, como se fosse o Mar Vermelho, também existem vários efeitos práticos à volta, tem coisas voando e tal. Então ele é um filme que conseguiu sobreviver muito bem ao teste do tempo. Só não vai reparar muito nas cenas de fundo verde, que daí você pode se incomodar um pouquinho, tá? Não vamos Detalhes. também ser Tá tudo bem. Tudo bem, ficou Bruce bem até feito, então estava né? vivendo apenas o bônus de ser Deus, mas aí os ônus começam a aparecer. Isso porque várias vozes começam a vir na mente dele e são pessoas rezando, pedindo coisas, orando por Deus e tal. Deus explica pra ele que ele vai ter que responder essas orações e ele vai ter que fazer o julgamento de quem merece ser atendido e quem não merece. E ele começa a fazer isso, mas são milhões, bilhões, sei lá quantos pedidos novos todos os dias. Então ele começa a ficar apavorado, ele não sabe mais o que fazer. Ele tenta fazer isso em arquivos, em papel. E aí a Efeitos imagem, práticos de novo, né? Cara, efeitos práticos maravilhosos. Ele dentro de uma sala, a sala começa a se entupir de arquivos, mostrando que é totalmente inviável. Aí ele pensa assim, vou fazer post-it. E aí a gente tem de novo uma imagem icônica de uma sala com ele no meio, recheada de post-its, até que ele finalmente chega no computador, bota tudo em e-mails e começa a responder eles. E aqui a gente tem também a cena aceleradinha do Jim Carrey aqui, ó. Eu acho que aquilo ali nem é efeito especial, é ele mesmo fazendo, sabe? Ele é doidão, acho que foi mesmo. Tem uma cena que eu gosto que ele quer tomar um café bom, daí ele pede um café colombiano, aí ele abre a janela e tem um colombiano entregando pra ele um cafezinho. Buenos dias. Buenos dias. Disfrute um bom café. Gracias, senhor. Adiós. E aí, com esse cafezinho, ele começa a responder o e-mail de todo mundo, entendeu? Então ele vai lá muito rápido, ele tem os poderes de Deus, então é fácil. Só que quando ele termina de responder todas as pessoas, automaticamente surge mais de 1 milhão de novos e-mails de gente pedindo coisa. E neste momento, o Bruce pensa assim, quer saber? Eu vou responder sim pra todo mundo automaticamente. Todas as respostas? Sim, pra todas. Além dessa cagada, ele começa a pensar muito no trabalho e não pensa muito na Grace. Tem um certo momento que a Grace vai jantar com ele se ajoelha e ela acha que ele vai pedir ela em casamento, tudo mais, ela fica emocionada, mas o que ele faz é avisar que vai ser âncora do jornal. Grace. Sim. Grace. Sim. Eu sou âncora. Vai tomar no cu. E aí já mostra que ela tá um pouco decepcionada com isso e tal, mas ela continua apoiando ele. Só que ela queria de volta o amor dele, que ele começa a dever. E num certo dia, numa festa da firma, uma colega de trabalho dele, muito atraente, vai dar em cima dele, começa a chegar perto e tal, e ela beija ele, e ao melhor estilo novela da Globo, a Grace acaba assistindo isso aí e fica pistola. Nossa, mano, que cabaço, velho. A Grace dá um pé na bunda do já assisti esse Bruce filme, mas e eu vendo como de nada novo, é tão eu ruim lembro que não possa piorar, o mundo começa a virar um inferno. Porque o Bruce falou sim pra tudo que as pessoas pediram. Então, por exemplo, um monte de gente pediu pra ganhar na loteria. Ele falou sim. As pessoas venceram e cada uma recebeu $17. Então elas ficaram revoltadas com essa situação. Como que todo mundo venceu? O que tá acontecendo? A cena quase foi violenta quando centenas de desgostosos moradores de Buffalo protestaram semana passada contra os resultados da loteria. O mundo começa a ficar de cabeça pra baixo. E aí Deus vai conversar com o Bruce e fala pra ele, cara, não dá pra dizer sim pra todo mundo. As pessoas nem sempre sabem o que elas querem. Elas ficam pedindo milagres sem perceber que elas deveriam ser um milagre todos os dias. Na rotina delas, elas deveriam fazer pequenos milagres. Filosofia de boteco vai funcionar, né? Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. É muito forte essa aspa. Sem saber o que fazer e percebendo que o mundo tá virando um caos, ele decide abdicar dos poderes e começar a ajudar as pessoas como um humano qualquer, um humano comum. Só que ele ainda tem aqueles e-mails de oração e ele acaba lendo as orações da Grace. E nessas mensagens ele lê que ela tá tentando esquecê-lo. Ela pede pelo bem do Bruce, mas também pede pra esquecê-lo, porque ela não aguenta mais lembrar dele, saber que não deu certo e tudo mais. Ele resolve que vai falar com ela, mas antes disso ele vai até no meio de uma rodovia, se ajoelha, pede a Deus pra tirar os poderes dele, ajudar ele pra parar com isso aí. E aí vem duas luzes muito grandes, luzes divinas. Não, era um caminhão que bate nele. Bruce acorda no além e encontra-se com Deus. E ali Deus fala pra ele, Bruce, quer saber, antes da gente acabar isso aqui, faça uma oração. E aí o Bruce começa a fazer uma oração padrão, assim, tipo assim, papai do céu, acaba com a guerra, acaba com a fome, vamos fazer o bem pra todo mundo. E aí Deus fala pra ele, não, Bruce, faz uma oração de verdade, uma oração de coração. E ali o Bruce também começa a perceber que até então tudo que ele pedia era pra ele. Só que agora não é exatamente isso que ele quer, ele não quer pensar em si,
ele quer ajudar a Grace. Então ele pede a Deus para que encontre alguém que faça ela feliz. Deus diz que essa foi uma ótima oração e nesse exato momento Bruce acorda, sendo reanimado pelos paramédicos no hospital com a Grace ao lado dele. Isso porque, como ele pediu alguém que fizesse a Grace feliz, Deus entendeu que quem podia fazer isso era justamente o Bruce Nolan. Ah, mano. Caralho, eu vou chorar, viado. Vai tomar no cu. No final do filme, o Bruce resolve vestir as sandálias na humildade, pede desculpa pelo Evan, parabeniza ele por ter conseguido um emprego como âncora e faz uma reportagem sobre doação de sangue, falando pra todo mundo ser um milagre. E bem no finalzinho a gente vê que aquele mendigo que aparece várias vezes durante o filme, na verdade era Deus disfarçado. Eu gosto muito desse final do filme em que ele pede para as pessoas serem um milagre, sabe? Eu acho que fecha bem o ciclo de um cara que só pedia as coisas para si, que era totalmente egoísta, que achava que de fato o universo, que Deus estava sempre olhando para ele, que tudo era sobre ele. Que é Deus, e aqui no final ele acaba entendendo que não é bem assim que as coisas funcionam. Então ele vai pedir pela Grace e ele vai começar a trabalhar com coisas como essa reportagem, que visa fazer com que as pessoas pensem em outras pessoas antes de pensarem nelas mesmas. Amém. Foda. Aqui é Bruce Nolan, de olho na notícia, com o pessoal aqui na coleta de sangue pedindo pra todo mundo... ser um milagre! Ouviu? Todo-Poderoso custou 80 milhões e faturou 484 e recebeu críticas mistas. Isso porque boa parte dos críticos curtiu a performance do Jim Carrey, mas acharam o filme meio meloso e tal, cheio de causa e consequência, meio óbvio demais. E assim, de fato o filme é óbvio, mas ele é muito funcional nas tentativas de humor dele, especialmente do Jim Carrey, e também ele tem esse texto com Deus que você pode pegar e falar, nossa, mas é meio religioso demais, é piegas, mas é tão funcional, é tão bonitinho, tá ligado? Você é bonitinho. Pra mim, esse filme tem uma premissa muito boa e um elenco muito bom que consegue carregar ele até o fim. Eu concordo que tem alguns momentos que é meio meloso, a Grace vendo ele com a outra repórter é realmente bem novelão assim, mas ainda assim eu acho um filme muito bom. Acho que ele tem vários momentos divertidos, vários momentos em que o Jim Carrey consegue brilhar muito e ainda dá espaço pro Morgan Freeman, pro Steve Carell, pra Jennifer Aniston. Eu gosto desse filme aqui, acho ele bem redondinho. E como falamos, esse filme tá envolto de um caso bizarro de plágio, isso porque o tal do Robert Blount, o cara que fez a obra lá, All Might Me, vendeu os direitos pra Disney, porque ele sabia mas que ia virar um filme não fez sucesso, pai. O do Jim Carrey fez e poucas ideias, não é da Disney. Opa, vai isso que importa, velho. E aí o Robert Blount assistiu o filme, percebeu a semelhança com a sua obra. E assim, não é qualquer semelhança, não é só a premissa. Na obra do Robert Blount, o cara tem problemas com o cachorro dele que tem gases. Aqui, o Bruce tem problema porque o cachorro dele só urina dentro de casa. Ele quer que o cachorro faça xixi na rua. Na obra original, o protagonista tem problemas com a sua namorada, precisa reconquistar ela. Exatamente como acontece aqui. Então tem várias semelhanças que fizeram o cara assistir esse filme e pensar, essa galera copiou o meu livro. Copiou. Porra, é assim? Blount achou estranho, muito bizarro as semelhanças, foi falar com a Disney e a Disney fingiu que não ouviu, falou, deixa pra lá, esquece isso aí, meu amigo e tal. Anos depois o pessoal descobriu que a Disney estava envolvida na distribuição desse filme. Então ela se fez de louca e o Blount, que processou, tentou processar, não sei o que lá, não deu em nada. E nunca recebeu um crédito pelo filme. Triste, né? Porra, Disney. They didn't even credit me on the film. When the film came out, my name wasn't on it. Que filha da... Nossa. Todo-Poderoso não poderia ter uma continuação. Não pelo menos com o Jim Carrey, que é um cara conhecido por não fazer continuações, porque ele gosta de se desafiar, entendeu? Ele gosta de coisas diferentes e novas. E aí nesses bastidores de Hollywood, tava rolando um roteiro de um escolhido de Deus e tal. O pessoal leu e falou, caraca, isso parece bastante com Todo-Poderoso, então vamos comprar aqui para poder fazer a continuação. Pagaram 2,5 milhões de dólares, o que é um valor muito grande, um valor recorde para um estreante ali no roteiro. Pegaram esse projeto e falaram, vamos fazer. Só que na hora que eles foram produzir o filme, pensaram assim, caraca, não tem nada a ver isso aqui, vamos mudar tudo. Pegaram o roteirista lá do primeiro filme, mudaram todo o roteiro, ou seja, pagaram 2,5 milhões para nada. A volta do Todo-Poderoso. Lançaram em 2007 com o roteiro de Steve Odenkirk e novamente com direção de Tom Shadyac, a volta do Todo-Poderoso acompanha o Evan Dexter. Tá ligado? Aquele repórter âncora lá do primeiro filme, ele está de volta aqui e novamente com o Steve pelo menos não foi um estranho, mas foi agora ele não é mais o âncora do jornal. Isso porque ele conseguiu um cargo na política. Ele abandona o jornal, se muda para uma nova e belíssima casa com a sua esposa e seus 3 filhos e ali eles decidem que vão iniciar uma nova vida. E nessa nova fase, a mulher dele, a Joan
fala assim, cara, vamos rezar a Deus pra gente ter uma família mais unida, sabe? Pra gente ser muito feliz e tal. E o Evan, que não é muito religioso, dá o braço a torcer, decide, beleza, eu vou fazer uma oração aqui, mas ele não pede pra ter uma família mais unida, não. Ele pede pra mudar o mundo. Porque o slogan político dele é juntos mudamos o mundo. Ou qualquer coisa do tipo assim. Ganancioso. Deus, por favor, me ajude a mudar o mundo. A partir desse momento, o Evan começa a ver o número 614 em tudo. No horário do relógio, em placas de carro, em vários lugares. Então ele fica meio cabreiro. Então ele pega o 614, aposta no tigrinho e vence. Ganhou R$7.500. E dá pra fazer muita coisa com essa grana, tá? Com 20 reais, hein? Joguinho do tigre. Jogou 20, Mas além de lucrou ganhar 7 essa grana, ele também mil. descobre que 614 pode ser associado a Gênesis 6,14, uma passagem da Bíblia que fala sobre quando Deus mandou Noé fazer a arca. Gênesis 6,14. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Como é que é? E aí o que acontece é que na casa do Evan Baxter começam a chegar algumas ferramentas, um carregamento de madeira e junto com tudo isso também vem ele, Deus, Morgan Freeman, que fala pra ele o seguinte: um dilúvio está chegando. Você pediu pra mudar o mundo e a hora de fazer isso é agora. Você vai construir Cara, uma já vi muito arca esse filme e vai também, salvar centenas de seres vivos. E com isso ele percebe que salvando as pessoas, ele mudaria o mundo. Mas o Evan não quer isso, ele quer seguir a carreira política dele, ignora isso, finge que é maluquice e volta pra vida dele. Só que daqui a pouco a barba dele começa a crescer sem parar. Ele corta e a barba volta. Ele acha estranho. Daqui a pouco ele começa a andar na rua e casais de animais começam a seguir ele. Ele fala, cara, não é possível, realmente tá se repetindo a história de Noé. E daqui a pouco ele recebe uma túnica, uma roupa que ele é obrigado a utilizar. Não adianta tentar colocar outra coisa porque a túnica volta. Volte ao trabalho, Deus. E aí, com o cabelo comprido, a barba também muito longa, com a túnica, o Evan vê na TV uma notícia de que o mundo será atingido por um grande dilúvio no dia 22 de setembro. E nesse momento, ele pensa assim, quer saber, se eu já tô na chuva, eu vou me molhar mesmo. Ele decide abraçar essa ideia e construir a tal da arca. E aí a gente tem uma cena sem pé nem cabeça desse homem e 3 crianças construindo um barco gigante. Eu elaborei um pequeno projeto de construção pra nós este fim de semana. Cara, essa cena me dá raiva. Raiva, porque o Steve Carell é um cara engraçado. Quem viu The Office sabe disso. E aqui eles colocam ele pra cair 23 vezes, cara. Tu percebeu quantas vezes ele caiu enquanto ele fazia essa merda? É verdade. Cara, piada de cair. Sério? Tá brincando comigo? Tá brincando comigo? No primeiro filme, o Bruce era escolhido porque ele blasfemava e desafiava a Deus. Aqui o Evan é escolhido porque ele tava no primeiro filme. A verdade é essa, tá? O Steve Carell é um cara engraçado, ele fez algumas comédias depois de Todo-Poderoso que deu muito certo, ele tava em The Office, ele tava sendo esse cara ventilado como um novo bastião da comédia e queriam fazer uma continuação, então vai lá e pega esse cara. Só que não faz muito sentido no roteiro ele ter sido escolhido. Tipo, por quê? Eu não sei. Não faz sentido ele ter sido escolhido e o personagem também não funciona tão bem. Não, até porque o personagem não é o Evan Baxter. O Evan Baxter do primeiro filme não tem nada a ver com esse cara aqui. Nada. Aqui ele virou um bobalhão que fica tropeçando, caindo, fazendo bobiça. No primeiro filme ele não era isso, entendeu? Mais do que isso, aqui ele virou um político. No primeiro filme, o Bruce era meio que um cara normal, azarado. Fácil de se identificar com esse cara. Aqui, o Evan é um político que quer fazer o bem. Como é que a gente vai se identificar com isso? Uma parada que assim, olha... Nem existe. Nem existe político que quer fazer o bem. Isso é invenção. Ganhar os poderes de Deus, aceitável. Acontece. Dá pra comprar. Sempre. Político querendo fazer o bem? Nem existe isso. Ouve o que você tá falando. E nada disso seria um problema, na minha opinião, se o filme fosse realmente engraçado. E ele não é engraçado, cara. As piadas às vezes funcionam, mas é tão raro funcionar que me incomoda, velho. Até porque ele tem um tom muito diferente do primeiro, né? Esse aqui é um filme muito mais família. Tem os filhos do cara, ele faz dancinha boba. O Jim Carrey tinha fisicalidade. Aqui eles usam a habilidade do Steve Carell de fazer uma dança tosca o tempo inteiro. Esse filme aqui podia ser o da Record, né? Até que passou na Record, ela tá com pau, né? A volta do Todo-Poderoso. Vai me evitar por quanto tempo? Tenho toda a eternidade. Neste domingo, 1h30 da tarde, no Cine Maior. Esse cara não presta, mano.
Mas enquanto tá rolando essa transformação do Evan aí na arca e tudo mais, ele ainda não tá querendo aceitar muito a ideia de ter que fazer a arca, mas logo ele vai meio que mudando a cabeça, também tá rolando a vida política dele. E ele começa a receber alguns afagos de um outro político mais experiente. Ele recebe um gabinete muito incrível, cheio de assessor, rachadinha, coisa nada, sabe? Vou te processar, amigão. Ele ganha um carro com motorista, ele chama o jatinho, vai passear. Ele vai no restaurante bom da cidade e não paga. Ele ganha todas essas mordomias e quem tá oferecendo isso é o deputado Long. Mas é óbvio que se um político tá oferecendo uma coisa, ele tá querendo outra em troca. Quem quer rir? Tem que fazer rir, meu amigo. O sistema é foda. E aqui, o que o deputado Long quer é o voto do Evan Baxter para aprovar uma lei que permite que áreas de preservação ambiental sejam transformadas em áreas onde o Long vai poder construir o que ele bem entender. Ele quer tirar o verde e transformar a cidade em São Paulo. Não. Espera. Bom, enquanto o Evan tá com essa barba, esse cabelo, essa túnica, ele pensa, cara, vou ter que fazer minha missão divina aqui, né? Porque tá no inferno a base do capeta. Então ele começa essa parada e a mulher dele começa a achar estranho. Aí a mulher chega e fala, por que você tá fazendo isso? Tá ficando maluco e tal. E ele fala, não, cara, eu tô nessa missão, eu encontrei Deus. Deus mandou eu fazer isso. E a mulher mostrando que casou com ele, na saúde, na doença, né? Todo aquele papo, mostrando que é realmente uma companheira, pega os filhos e vai embora. Aí eu me pergunto, se ele tava com uma barba que ele cortava e voltava, por que ele não mostrou isso pra ela? Fala, olha, eu não tô mentindo não, olha só, vou cortar a barba aqui, ó, voltou. Evan, o que tá vendo com você? Porque o roteiro precisava que ela saísse de casa com os filhos, ela pega eles, vai embora e o Evan fica sozinho ali construindo a arca. Em paralelo a isso, ele ainda tem a vida política dele. Então ele pensa assim, puxa, já que eu não consigo tirar a túnica, eu não consigo cortar o cabelo, eu vou fazer um rabinho de cavalo que nem o do Steven Seagal e pra mim isso aqui é muito bom, o cabelo é muito bom. E ele bota um terno por cima da túnica. Aí ele vai até o Congresso, ele começa a conversar com o pessoal e tal, só que no meio da sessão, ele paga de maluco, porque o terno some e a túnica reaparece. E aí, Deus diz pra ele assim, Evan, você precisa falar pras pessoas o que tá acontecendo. E ele pega no meio da sessão e diz assim, gente, o negócio é o seguinte, eu conversei com Deus, vai ter um dilúvio e eu tô construindo uma arca pra salvar a gente. Daí o problema é que ele fica parecendo um doidinho da Praça da Sé, né? Falando um monte de coisa que não faz sentido. E aí, nesse momento, ele é afastado do seu cargo político pelo deputado Long e ainda por cima é visto como um doido de pedra, né? O nome dele é Evan Baxter, mas agora ele é chamado de Noé de Nova York. Evan Celestial, o barbudo maluco total. Evan fica sem emprego, sem família, a esposa do Evan tá chateada com a maluquice do marido, vai numa lanchonete, começa a olhar a televisão e daqui a pouco um garçom começa a falar com ela. Quem é esse garçom? Morgan Freeman. Ela não entende que é Deus e tal, mas ele começa a dar a sabedoria divina pra ela e fala, olha, você tem que pensar... Tá triste com o quê? Porque seu marido foi embora? Mas você apoiou seu marido? Eu gosto muito desse momento aqui do filme porque Deus começa a falar pra ela assim, olha, quando uma pessoa pede pra ter mais coragem, Deus não vai dar mais coragem a ela, vai dar uma oportunidade pra ela ser mais corajosa. Quando ela pede pra ter mais força, Deus vai dar uma oportunidade a ela pra ser mais forte. E quando ela pede, por exemplo, pra ter uma família mais unida, Deus vai dar a ela uma oportunidade pra unir a sua família. E aí nesse momento ela pensa assim, rapaz, eu pedia pra unir a minha família, mas olha só que cagada que eu acabei de fazer. Então ela pega os 3 filhos, retorna pra casa, encontra o Evan e eles decidem que juntos vão construir essa arca. A mãe de vocês está dando duro! Vamos dançar! Não, por favor, não. Aí ele faz a dancinha da comemoração. Quando ele consegue... A dancinha dá vontade de enfiar o dedo no c dele, velho. Pelo amor de Deus, velho. Essa dancinha não dá. Quem teve essa ideia? Tem que matar uma porra dessa. Eu acho que esse filme aqui tem uma mensagem muito boa que ele quer passar, sabe? Esse lance, tipo assim, cara... É bom a mensagem, só que ele é sem graça, porque o primeiro filme ele tinha mensagem, só que ele te divertia ainda, ele te entretia, porque ele era um filme engraçado. Mas esse aqui, ele parece o filme da Record, motivacional. Eu acho que esse aqui, ele tem esse lance, sabe? Tipo assim, Deus, ele está nos ouvindo. Ele nos dá oportunidade de conseguir tudo que a gente quer, basta que a gente olhe pra isso com carinho e sem egoísmo. Só que toda essa puta mensagem é como se ela fosse, sabe, um bombom delicioso enrolado num papel higiênico cheio de merda. Eu gostei muito. Caralho. Aí tu pensa assim, pô, mas é só tirar o papel higiênico. Mas a merda que tava no papel higiênico já transferiu pro bombom.
E aí, mas vou lavar o bombom. Quanto bombom você vai ter que lavar pra conseguir saber que não tem mais merda? Não dá porque entrou um pouco de merda lá no meio do recheio. Tu vai comer o bombom cagado? Vai comer? Não vai comer, cara. Vai jogar fora. Entrou na brisa do cocô eu com o bombom. Cara, um pouquinho só de merda. Pô, Só um pouquinho. Nada. Você precisa dar uma chance. Outra coisa que eu odeio nesse filme aqui é que enquanto ele tá montando a arca, várias pessoas começam a duvidar dele. Começam a falar assim, nossa, que bobaião que ele tá fazendo as coisas. Mas, gente, tá entrando bicho da Sibéria nessa arca que ele montou. Entrando bicho de tudo que é lado. Ninguém achou, pelo menos assim, miraculoso isso tá acontecendo? Sabe o que faltou pra esse cara aqui? Um barbeador. Foi tudo que faltou pra esse cara aqui, foi ele sair de casa com um barbeador elétrico e ele ficava fazendo assim, ó, zoom, 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 cresce tudo de novo. E as pessoas ficam assim, meu Deus, realmente tem algo acontecendo com esse cara. E, assim, o bicho também resolve, né, pô? Tem um urso polar branco. Só pode ser Deus. 2 a 2 animais de todas as espécies estão trabalhando com a bênção de Deus para construir essa arca. É Deus, mamãe! E isso é elevado à 10ª potência quando o Evan e sua família, quando o Evan e 4 pessoas terminam de construir uma arca gigante e ele pega um cajado, ergue ele e de repente os animais vêm em massa. Jura? E começam a entrar na arca dele. Jura que ninguém achou isso realmente divino? Acho que esse cara é maluco. Mas o que é isso? Eu não consegui ensinar meu gato a fazer xixi na areia. O problema é que o deputado Long quer essa área da arca para construir casa, então ele vai lá mandar a polícia prender o Evan pelo que ele tá fazendo. Mas esse mesmo filme imbecil de merda fez mais cedo o Evan comprar esta merda desses 3 terrenos. Ele foi lá e comprou os terrenos. Ei, você, sai logo da minha propriedade! E agora o deputado Long quer essa área, o Evan não quer ceder, até porque ele descobriu... Que ele comprou. Que ele comprou. Ele comprou, né? Mas ele também descobriu um podre do deputado Long. E veja só, eu nunca imaginei que esse deputado tivesse algum podre, entendeu? Mas ele descobriu que o deputado Long, no passado, fez a mesma coisa. Pegou um lugar que era preservado, tirou de lá, construiu uma represa. E nessa represa, ele desviou muita grana. A represa ia custar 100 mil. Ele gastou, tipo, 20 mil. O resto ele embolsou tudo e fez a represa da pior maneira possível. Fez com papel machê e cuspe. E o Evan pensa assim, cara, não vou deixar ele construir outra coisa aqui no meu terreninho, não. Ele começa a avisar as pessoas, olha, o mundo vai acabar, vai dar merda, entra na arca, entra na arca, entra na arca. E ninguém quer entrar. E daqui a pouco começa a chover. O tempo fecha, fica tudo escuro. Aí ele pensa, caraca, o pessoal fala assim, ele tinha razão mesmo e tal. E a chuva para. A chuva tá parando. Aí o pessoal, haha, é um loser, mentira, não sei o que lá. Mas lembra daquela represa mal construída? Esse cuspe de chuva foi o suficiente para fazer ela transbordar um pouquinho e começar a rachar. Ai, não. E aí, o Evan, de cima da sua arca, vê que o grande dilúvio, essa grande tragédia que estava sendo prometida, não vai vir através da chuva, mas sim dessa represa que esse maldito desviou grana para construir. Ela estoura, começa a vir água e destruir todo aquele local. E todas as pessoas e animais que estavam ali nas redondezas acabam, veja só, entrando na arca dele, exatamente no momento em que a água vem, varre tudo, destrói todas as casas e leva essa arca caprichosamente até o Congresso. Evan desce da arca, vai falar com o deputado Long, desmascara esse safado, todo mundo olha e fala, caraca, esse cara é bravo, ele conseguiu mudar Nova York. O mundo não, né? Nova York. A votação do projeto de lei foi suspensa e o deputado Long será alvo de uma CPI que julgará... É claro. Na cena final, Evan e sua família estão fazendo uma caminhada e daqui a pouco Deus encontra ele e fala sobre Ark e tal, né? Arca. E ele fala que na verdade Ark significa Act of Random Kindness, mostrando que é um ato aleatório de bondade, entendeu? Era uma sigla, ARK, entendeu? Uma atitude real de carinho e amor. Ele só precisava ser gentil, fazer as coisas no dia a dia, entendeu? Ser simples, ser um milagre. Pô, ele fez o cara... Fazer o bem sem olhar a quem. Amém. Devia ter sido um dilúvio mesmo, né? Um dilúvio talvez a pior bolado. cena do filme. Começa a tocar Porque uma música. foda, eu acho que é a I Got represa, The Power, que é a mesma que o Steve Carell vai cantar em The Office.
E, cara, todo mundo começa a fazer aquela dança ridícula que eles fizeram o Steve Carell fazer durante o filme inteiro. E eles achavam que era muito legal, e daí eles criam um movimento que é tipo, faça dancinha. Eles acharam que isso ia viralizar? Eu não sei o que eles pensaram, que as pessoas iam sair fazendo essa dancinha. Eu não sei, cara, é uma loucura isso aqui. Isso é uma merda, isso é uma merda. Eu escrevi um novo mandamento. Fazer a dancinha. E tem uma mulher que se empolga nessa dança, ela se joga no chão, meu Deus, ela brilhou demais. Agora, a maldade de fazer o Morgan Freeman dançar isso aí é sacanagem, né, cara? Tá certo que pagaram o salário dele, mas que papelão, né? Pá, mas aqui ele deve ter ganhado uma grana pra isso aqui, uma grana que ele dançou, ó, na alegria, cara. Tu ganhou quanto pra dançar assim? Eu não vou te pagar nada, cara. Tu vai me dar um pedaço de cu. Ah, mas eu vou. Aí, ó, já pra mim já valeu, eu me vendo por pouco. Dou até 2, hein? Pedaço de cu, ele falou? De cuca? A minha opinião vale uma mala com rodinha. Gente, querem comprar a opinião do Pri pra falar bem do seu filme? Mala de rodinha, entendeu? Ou um ar-condicionado, né? Porque não tá faltando. Tá duro, dorme! Impulsionado pelo sucesso do primeiro filme, A Volta do Todo-Poderoso teve um orçamento de 175 milhões de Imagina dólares. se tivesse feito um dilúvio, cara, mesmo. Isso é inacreditável. bilhão. É um filme de comédia lançado alguns anos depois do primeiro, sem o principal astro, e que custa mais que o dobro. Isso simplesmente não é possível. Cara, eu não sei quem foi o maluco que achou que isso aqui ia dar certo, Cara, velho. é papo de loucura. Pra mim, o Jim Carrey em Todo-Poderoso e em vários outros filmes que ele faz é um desses atores insubstituíveis. O Steve Carell, aliás, que está aqui, pra mim, ele é insubstituível em The Office, por exemplo. Sabe? Cara, eu não consigo imaginar que eles fizeram uma continuação Todo-Poderoso, investiram toda essa grana e não tem umas cenas boas esse filme, mas tipo, cara, assim, é impressionante que o primeiro Todo-Poderoso pega tudo de bom que tem no Jim Carrey e usa. E esse filme aqui pega tudo de ruim. Porque se você for analisar criticamente assim, igual os caras fazem, mas muito mal o ator, bota ele pra ficar levando você vai achar entendeu? coisa Vai ficar ruim, fazendo dancinha. Pra assistir, e assim, sessão da tarde e tal, é bom. Você pensa assim, puxa, mas tem muito filme da Marvel que custa bem mais do que isso e tal. Só que até pouco tempo atrás, essa daqui era a segunda comédia mais cara da história, atrás apenas de MIB e Homens de Preto 3, que tinha o Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, uma franquia já muito renomada e tal. Cara, A Volta do Poderoso era a segunda comédia mais cara, é loucura isso aqui. Sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Aí você pensa, bom, custou 175, será que faturou pelo menos uns 300 e tal? Não, meu amigo, faturou 174. Tu veja só como Deus opera de maneiras misteriosas, né? Ele pegou assim 175, ele falou assim, cara, não merece faturar mais que custou, eu vou botar um a menos. Um a menos, assim. Não vai nem empatar. Isso que a gente tem que levar em consideração, repassa aos cinemas, custo com marketing, ou seja, foi um prejuízo do Eu declaro minha falência! Esse aqui foi um dos maiores prejuízos do ano de 2007, um filme que ficou marcado, que sangrou o bolso e a alma de muita gente. E é um filme muito ruim, né? Vamos ser sinceros. As críticas foram negativas e dessa vez eu concordo, porque realmente esse filme aqui, o primeiro, ele poderia ser meloso. Esse aqui é piegas. Esse aqui ele quer pegar essa mensagem de superação, de acreditar no próximo e tal, e fazer uma parada motivacional, entendeu? Esse aqui parece um livro do 1 milhão sem perder o cafezinho. Isso daqui é um filme espiritual sem alma. Esse filme aqui, ele é vazio. Gostou da frase? Muito bem. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Bom, vamos fazer aqui o ranking dos melhores e piores. Porra, não precisa, né? Não precisa, né? Todo-Poderoso é um filme que, vou dizer, eu nem lembrava dele ser tão legal assim. Me surpreendeu positivamente. E A Volta do Todo-Poderoso me surpreendeu negativamente, porque eu não lembrava que era tão ruim. Eu não queria ter lembrado. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa saga, comenta aqui embaixo e também comenta o que você acha desses dois filmes. Eu sei que tem muita gente que adora A Volta do Todo-Poderoso, então se você é uma dessas pessoas, deixa aqui seu comentário e fala por que você gosta desse filme. E não se esqueça de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, mano. E pro Piuí Curte lá, família, curte aqui também. Do canal Piuí, que em breve vai ter um família, já vou finalizar aqui também, então, hein? Curte aí, se inscreve no canal, fortalece aí para nós trazer mais vídeos, comentem aí o que vocês querem que eu reaja, que eu vou estar trazendo. Tamo junto, falou!